Olá pessoal, vamos agora falar sobre soma dos infinitos termos de uma PG. Vimos anteriormente que se a gente tem uma PG, só fazia sentido calcular a soma dos termos dessa PG se você dissesse quantos termos você queria calcular da PG, quantos termos você quer calcular a soma deles. Porque se você somar todos os termos de uma PG, por exemplo, crescente, não tem sentido, você nunca vai parar de fazer a conta e você não vai obter um valor definitivo. Porém, existe uma situação na qual é possível calcular a soma dos infinitos termos da PG, que é o seguinte. O limite S infinito da soma dos infinitos termos de uma PG, A1, A2, A3, infinitamente, de razão Q, com Q entre menos 1 e 1, ou seja, Q maior que menos 1 e menor do que 1. Então, se estiver dentro dessa condição, ela é dada por S infinito, a soma dos infinitos termos. A soma dos infinitos termos da PG é só calcular A1 dividido por 1 menos Q. Ok? E o que significa limite da soma? O que significa limite da soma? Bom, vamos dar uma rápida ideia do que significa o limite da soma. Imagine essa soma aqui, tá certo? A ideia de limite é o seguinte, quanto mais os valores de x vão aumentando, os valores dessa conta aqui vão se aproximando muito de um determinado valor. Ou seja, ele tem um teto, ele tem um limite. Então imagine aqui essa conta, x sobre x mais 1 mais 1. À medida que eu vou caminhando, aumentando os valores de x, observe que essa conta ela está se aproximando muito do valor igual a 2. Então veja que ela se aproxima, mas não chega a ser exatamente igual a 2. Então significa dizer que o limite dessa soma é o valor 2. Porque quanto mais aumenta-se o valor de x, essa conta, o valor dela vai se aproximando de 2. Vamos dar um outro exemplo aqui. Qual seria o limite dessa conta aqui? Então observe que, à medida que eu vou caminhando para a direita, eu estou aumentando os valores de x. E você vai observando que eles estão se aproximando muito do valor igual a 3. Ou seja, o limite dessa conta, quando x tende a infinito, ou seja, quando x aumenta indefinidamente, é igual a 3. Ele se aproxima muito de 3, mas não chega a ser igual a 3. Dá um último exemplo aqui. Qual vai ser o limite dessa conta quando eu vou aumentando o valor de x? Então, observe que à medida que eu vou aumentando o valor de x, essa conta vai se aproximando muito do valor igual a 4, ou seja, ela tem um limite, tem um teto, e o limite dela é igual a 4. Essa é uma rápida ideia de limite. Bom, sabemos o que é o limite da soma, então, o que seria então uma razão Q entre menos 1 e 1? Uma razão Q entre menos 1 e 1. Olá pessoal, o que significa um número Q ser maior que menos 1 e menor que 1? Bom, aqui nós temos uma representação de intervalos. O Q, estando entre menos 1 e 1, significa um intervalo aberto em menos 1 e um intervalo aberto em menos 1, que pode ser representado aqui usando colchetes. Então, o intervalo aberto usando colchetes, ele vai estar na posição invertida da posição normal, para a posição que ele está. E quando for aberto no outro extremo, também ele vai estar com uma posição invertida. Também pode ser usado parênteses. Então, existe uma combinação para representar intervalos com parênteses e com colchetes. Então, se for parênteses e colchetes, o parênteses vai indicar um intervalo aberto. E o colchete, o colchete normal, o intervalo fechado.
Então imagina que Q está entre menos 1 e 1 está no intervalo que pode ser representado dessas duas formas. Na reta numérica, como está aqui, então o intervalo aberto menos 1 significa que no valor igual a menos 1, nós temos a bolinha aberta. E no 1, no valor igual a 1, a bolinha também está aberta. E o que significa ter um número circulando nesse intervalo? Então observe essa seta aqui, ela representa todos os números que estão nesse intervalo de menos 1 a 1. Então quando eu quero dizer que o número está entre um intervalo de menos 1 e 1, eu quero dizer, como vocês observam aqui, que é um número que começa com 0, é um decimal que começa com 0. Tanto entre menos 1 e 0, então esse vai ser um decimal negativo, mas começa com 0. Tanto estando entre 0 e 1, vai ser um decimal, lógico, positivo, que começa com 0. Ah, mas todo decimal que começa com 0 só está entre esse intervalo? Sim. Se eu sair aqui, ó, eu já não estou mais no intervalo entre menos 1 e 1. Estou no intervalo entre 1 e 2. O número decimal começa com 1. Se me afastar mais, entre 2 e 3, o decimal começa com 2. A mesma ideia, se eu voltar aqui, entre menos 2 e menos 1, é um decimal negativo que começa com menos 1. Entre menos 3 e menos 2 é um decimal negativo que começa com 2. Então, dizer que o número está entre menos 1 e 1 é dizer que ele é um decimal que começa com 0. Ok? Muito bem. Vamos agora deduzir essa fórmula usando a fórmula da soma dos N termos de uma PG. Então, nós temos pela formulinha que Sn é igual a A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Ok? Então, vamos aqui distribuir, né, esse A elevado a 1 aqui, A1, aplicando aqui a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter A1 vezes 1 dá A1 menos A1 vezes Q elevado a N. A1 vezes Q elevado a N. Tudo isso dividido por 1 menos Q. Então, aqui a gente pode pegar esse denominador e dividir em duas frações, já que está subtraindo. Então, aqui eu tenho A1 sobre 1 menos Q, menos A1 vezes Q elevado a N, sobre 1 menos Q. Ok? Ao fazer isso, eu obtenho a seguinte coisa. Como o nosso Q está entre menos 1 e 1, né, ele é um decimal que começa com 0, ou uma fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, quando o Q elevado a N, quando esse N cresce indefinidamente, ou seja, quando o N vai aumentando, o N tende a infinito, ou seja, vai aumentando em direção ao infinito, eu tenho que Q elevado a N, ele vai se aproximando de zero, ele vai tendendo a ser zero, né? Os valores de Q elevado a N vai se aproximando de zero. Então, o que significa dizer? Significa dizer que quando esse termo Q elevado a N vai se aproximando de zero, esse valor aqui vai se tornando zero. E, portanto, a minha conta aqui vai ficar A1 sobre 1 menos Q, menos 0 sobre 1 menos Q. 0 sobre 1 menos Q, isso aqui é igual a 0. E, portanto, a soma dos infinitos termos da PG vai ser igual a A1 sobre 1 menos Q. Olá, pessoal. Bom,
quando o número de termos n aumenta indefinidamente, ou seja, ele tende ao infinito, a potência q elevado a n se aproxima indefinidamente de zero. O que quer dizer isso? Então, aqui q elevado a n, aqui é igual, né? Aqui atribuímos um valor para q, um valor de q entre menos 1 e 1. Então, esse número elevado a n, o que acontece com ele? Então, imagine que essa reta aqui represente para a gente os valores de n. Né? Então, quanto mais a gente caminha para a direita, mais os valores de n vão aumentando. Então, por exemplo, se eu tenho um q igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2, quando a gente divide, dá 0,5. Então, ele está no intervalo entre menos 1 e 1, né? E ele é um decimal que começa com 0, conforme vimos na explicação anterior. Então, o que quer dizer essa frase aqui? Ó? Então, observe o seguinte, imagine que esse n são esses valores que estão aumentando aqui, ó, de 1 até o infinito. Então, eu vou movimentar esse ponto A aqui na direção crescente dos valores de n. E observe como os valores aqui do q elevado a n vão se aproximando de zero. Então, à medida que eu vou caminhando para a direita, eu estou aumentando, ó, os valores de q elevado a n estão diminuindo muito. Então, observe, ó, que à medida que vai passando, ele vai se aproximando do valor zero. Né? Como aqui eu tenho um número de casas decimais pré-definido, então ele parou aqui. Mas observe que o número ele vai diminuindo. Né? Aqui, a gente voltando aqui, ó, à medida que a gente caminha para a direita, os valores estão diminuindo, ou seja, ele está se aproximando indefinidamente de zero. Deixa eu pegar um outro exemplo para Q aqui. Imagine Q igual a 1 sobre 3. Então, de novo, 1 sobre 3 é um número que está entre menos 1 e 1. Então, à medida que eu vou caminhando aqui com os valores de n para a direita, observe os valores de q elevado a n. Então, observe de novo, os valores estão diminuindo até se aproximar muito de zero. Então, q elevado a n se aproxima indefinidamente de zero, ele quer dizer exatamente isso aqui. Vamos aplicar um exemplo aqui. Então, observe aqui, eu tenho uma PG, isso aqui é uma PG, o A1 é 1 sobre 2, o A2 é 1 sobre 4, o A3 é 1 sobre 8 e assim por diante. Então, nessa minha PG, eu tenho que A1, ele vale 1 sobre 2, e eu tenho que Q vale, é só pegar dois termos consecutivos e fazer a divisão. 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2, isso aqui vai ser 1 sobre 4 vezes 2 sobre 1. Aí aqui eu simplifico o 2 e o 4. Ambos eu posso dividir por 2. E, portanto, eu obtenho 1 vezes 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E eu tenho aqui 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, a minha razão Q é igual a 1 sobre 2. Então, eu tenho que Q é igual a 1 sobre 2 e, portanto, Q é maior que menos 1 e é menor do que 1. Está dentro dos critérios. E a minha PG, ela é infinita. Está aqui as reticências indicando isso. Então, quanto será a soma desses infinitos termos? Basta eu fazer A1 dividido por 1 menos Q. Então, substituindo os valores, eu vou ter o A1 é 1 sobre 2. O meu Q vai ser 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho, entre parênteses, 1 menos 1 sobre 2, para quem esqueceu. Embaixo aqui desse 1 eu tenho 1. Então, NMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 1 dá 2. Menos. Agora eu tenho 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1.
Então aqui 2 menos 1 dá 1, 1 sobre 2. Então aqui esse valor aqui dá 1 sobre 2, e portanto seguindo a conta eu tenho 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Repito a de cima, 1 sobre 2 multiplico pelo inverso da de baixo. Então aqui a gente observa que eu posso, errei aqui, não é? 2 sobre 1. Então aqui eu posso simplificar esse 2 com esse. E portanto a minha conta é igual a 1. Então a soma dos infinitos termos da minha PG é igual a 1. Então, se eu somar todos esses termos aqui, observe que esses termos estão cada vez mais diminuindo. E a soma desses termos todos é igual a 1.